Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se derrame sobre todos nesta manhã, todos quantos estão aqui e todos quantos estarão depois a assistir e a participar desse culto pela internet, pelas redes sociais. Que o Senhor então alcance a todos com a sua graça multiforme e maravilhosa. E que juntos então possamos mais uma vez adorar ao Senhor em espírito e em verdade, de todo o coração, como nosso Deus merece ser adorado. Que Ele possa receber em seu trono de glória nossa oração, os nossos louvores, as nossas vidas, e que o nome dele seja exaltado mais uma vez, e que o seu povo seja rico e abundantemente abençoado pelo Senhor. Nós vamos orar ao Senhor neste momento, e eu vou pedir então que o pastor Aldeir, por favor, nos elege a Deus com uma palavra de oração, entregando então o culto desta manhã nas mãos do Senhor e pedindo sua presença e derramar a sua graça sobre nós. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te damos graças, ó Deus, por essa manhã maravilhosa, ó Deus, que o Senhor nos concedeu. Estamos aqui, ó Pai, neste lugar de adoração, ó Deus, para entregar o nosso melhor a Ti. Então, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos a Tua ajuda, para que nos conduza, ó Pai, a uma verdadeira adoração. Que possamos, ó Pai, estar atentos, ó Deus, para ouvir, ó Pai, a Tua mensagem, para ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, e nos tornarmos sempre, ó Deus, uma igreja com propósitos, ó Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai, seja livre nesse local, ó Deus. Amém. Recebe a nossa adoração, ó Deus. Amém. E que as nossas vidas, ó Deus, sejam transformadas pelo Teu poder. No nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu convido os amados a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, para fazermos uma leitura bíblica devocional. Efésios, capítulo 4, versos 1 a 6. Vamos nos colocar em pé para essa leitura? À medida que os irmãos encontrarem, coloquem-se em pé, por favor, reverenciar ao Senhor e a sua palavra, para procedermos então nessa leitura. Efésios capítulo 4, 1 a 6, está ali no Datashow, se os irmãos preferirem acompanhar, por ali poderão acompanhar. Nós vamos fazer uma leitura em conjunto desse texto. São 6 versículos apenas, então vamos lê-lo todos juntos. Todos juntos. Fechado? Efésios 4, 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Deus nos abençoe, os irmãos podem sentar. E conforme os irmãos sabem, nós estamos a trabalhar durante esse ano de 2022 o tema de igreja com propósitos. Uma igreja com propósitos. E estamos então a meditar, refletir, e estudar a respeito dos 5 propósitos da igreja nesta terra. Quais são eles? Vamos tentar repetir juntos. O primeiro propósito: adoração. Nós vimos que nós somos uma comunidade de adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Segundo propósito: comunhão. Então nós somos chamados para ter comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Terceiro propósito: discipulado, que visa o quê? O ensino, tanto dos crentes quanto dos não crentes, para que eles conheçam ao Senhor através do conhecimento da palavra. Então, o discipulado é o terceiro propósito da igreja. O quarto propósito:
Missões. Vamos falar de novo? Missões. Então a igreja é uma agência missionária, estabelecida na terra para cumprir a grande comissão e fazer discípulos de todas as nações. Então, quarto propósito, missões. E o quinto propósito? Serviço. Então, além de sermos uma comunidade em missão, nós somos também a comunidade do serviço. E podemos, então, servir a Deus servindo as pessoas, né? Servindo a comunidade. Então, nós somos uma comunidade de serviço. Então, o quinto propósito da igreja é o serviço. E Deus, então, implante em nós, né, esse propósito, na mente, no coração, e que nós, então, possamos colocá-los em prática na nossa vida, em nossa caminhada nessa terra, como corpo vivo de Cristo Jesus, estabelecido nessa localidade. Com essa consciência do texto, que nós precisamos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tendo a consciência de que há somente um corpo, um Espírito, como também fomos chamados uma só esperança da nossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, que está em todos. Amém, amados? Deus nos abençoe. Nós vamos então passar a palavra agora ao nosso ministério de louvor e adoração ao Senhor, e juntos então possamos adorar ao Senhor com alegria. Vamos ficar em pé e vamos exatamente pegar nestas palavras. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e vamos cantar um corinho que diz que nós somos um em Cristo, somos um. Que assim seja nesta oportunidade. Vamos então louvar a nossa Deus. Nós queremos declarar como sendo o nosso Senhor e o Rei das nossas vidas, grande em esplendor, poder, majestade e amor. Há um só Senhor. Amém. Majestade, amor,
Deus maravilhoso, poderoso, e que junto dele nós encontramos paz, luz e amor. Que este Deus maravilhoso possa iluminar-nos já de seguida, vamos ouvir a sua palavra e possa falar aos nossos corações. E vamos então ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, para a nossa mente, para o nosso coração, nesta manhã, através da sua serva, a Irmã Lourdes. Graça e paz, queridos. Nós vamos, como o pastor Oswaldo também já disse, né? Nós vamos na sequência das nossas reflexões sobre uma igreja com propósitos. Nós vamos seguir falando em relação ao propósito da comunhão. Eu quero então convidar os irmãos a abrirem o Salmo 133 e nós faremos então essa leitura. Salmo número 133. Os irmãos podem acompanhar a leitura mesmo assentados. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção
e a vida para sempre. Amém? Senhor, nós estamos na Tua presença, queremos estar verdadeiramente bem junto ao Teu coração, queremos ouvir Tua voz, Senhor, queremos ser ministrados pelo Senhor e que de verdade, Senhor Deus, possamos viver os propósitos do Senhor para a Tua igreja e cumprir plenamente esses propósitos, fazendo a diferença na nossa geração e na sociedade em que vivemos. Oramos assim, Deus, e pedimos a Tua iluminação e orientação nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos então falar sobre esse propósito da comunhão, né? Vamos seguir falando um pouco, pensando um pouco nessa questão dos propósitos, como o pastor Oswaldo já fez aqui, né? Uma retrospectiva, já viu, já avaliou com os irmãos. Falamos sobre adoração nos meses de janeiro e fevereiro, que a adoração ela tem a ver mais com a dimensão do nosso relacionamento íntimo e pessoal com Deus e que de alguma maneira se reflete aí na comunidade. A comunhão também tem uma dimensão que é vertical, o pastor Oswaldo falou sobre isso semana passada, né, que direciona-se para Deus, e também há uma que é horizontal, né, uma dimensão que é horizontal, que tem a ver com o nosso relacionamento interpessoal. E quando a gente olha para o Salmo 133, a gente vai perceber que essas duas dimensões estão muito presentes e que de alguma maneira, quando nós vivemos em comunhão uns com os outros, a presença de Deus se faz manifestar, né? A gente percebe nitidamente, claramente a presença e a bênção de Deus. Então nós vamos falar sobre a bênção que é a comunhão, né? Ou a bênção da comunhão nas nossas vidas, tá bem? Então Salmos 33 vai ficar aí, 133, vai ficar aí abertinho e a gente vai falar sobre ele e vai passando em alguns outros textos aí que vão nos auxiliar. Então eu acho que é interessante a gente pensar um pouco na dimensão ou na definição da comunhão. Então a comunhão ela é o quê? Ela é um substantivo feminino. Ela fala sobre o ato ou efeito, né, de comungar, de realizar, de desenvolver alguma coisa em conjunto. É definido como harmonia no modo de sentir, pensar, agir. É uma identificação de pessoas, de comunhão e de pensamentos. Algo em que há uma união, uma ligação, um compartilhamento. Dentro da fé católica, da fé protestante, refere-se também a um sacramento, ou, né, ao ato da Eucaristia. Quando a gente vai participar na ceia, né, que na fé católica é a Eucaristia, então isso refere também ao momento da comunhão. Também reflete a comunhão entre duas pessoas trocando propriedades ou uma relação de casamento. Tudo isso tem a ver com comunhão. Uma definição ou uma forma da gente compreender a comunhão é exatamente no aspecto da koinonia, como no Novo Testamento, né? A primeira vez que aparece a palavra comunhão dessa maneira no Novo Testamento é em Atos 2,42. É o partilhar do que cada um tinha com o outro. É o ter tudo em comum. É o assentar-se à mesa. Então a comunhão ela tem muito a ver com isso, com esse ato de partilhar, de dar do que temos, de repartir com os outros. A gente já percebe que a comunhão ela é sempre uma via de mão dupla, não é isso? Ela sempre tem dois lados. Não existe comunhão sozinho. A comunhão só existe porque existem pelo menos dois sujeitos envolvidos nesse ato. E é isso que é importante a gente perceber, né? Que a igreja, ou um dos grandes propósitos de Deus para a igreja,
é que nós não estejamos sozinhos, não é isso? É que nós estejamos junto com outras pessoas, é que partilhemos a nossa vida, é que partilhemos a nossa história com outras pessoas. E isso acontece então desde o princípio, né? Na igreja primitiva, quando eles começam a partir o pão de casa em casa e quando eles começam então tendo tudo em comum. Amém, queridos? E então nós vamos compreendendo nessa perspectiva, né, da comunhão, que o Salmo 133, ele traz para a gente uma visão muito clara, assim, muito romântica, né, muito poética do que é a comunhão e que vai servir bastante para a gente hoje. Então, o Salmo 133, ele é um dos cânticos, né, que são considerados aí os cânticos de romagem, ou seja, os de romaria, né, os que o povo de Israel cantava ou recitava enquanto caminhava por vários sítios até chegar a Jerusalém ou até chegar no local de adoração e de culto. Eles iam então recitando, cantando vários desses salmos. E esse salmo ele ressalta então a ideia da ida ao lugar de comunhão comunitária, né, de comunhão do grupo, da igreja de uma forma geral, ou no caso lá de Israel, de uma maneira mais geral. E a gente vai tirar então 4 lições do que acontecia nessa caminhada. E essas lições, então, vão inspirar também aquilo que nós podemos ser e viver hoje, enquanto igreja, no que respeita, né, no que diz respeito à comunhão. Vamos tirar 4 lições disso e daí, então, a gente já vai falando do Salmo em si, explicando o Salmo em si, o contexto dele, a partir dessas lições que nós vamos tirando, ok? E a primeira lição que nós vamos perceber aqui em relação à comunhão é que a comunhão é agradável a Deus e aos homens, né? Algo que é bom diante de Deus e algo que é bom para os homens, diante da humanidade. E o texto ele começa assim, né? Como é o quê? Bom e agradável viverem unidos os irmãos. E a gente compreende que esse salmo foi escrito por Davi em um momento da história de Davi que era bem significativo, que é o momento, a probabilidade é essa, né? O momento em que ele passava o seu cargo para o seu filho Salomão, o momento em que ele entregava a coroa, o reino para Salomão. Era um momento de festividade, era um momento de celebração, Israel reunido ali. Então a composição desse salmo, que depois foi repetido muitas vezes nas romarias, nas romagens do povo, há uma grande probabilidade que tenha sido nesse momento. E o que a gente percebe com isso, né? A gente imagina Salomão aí, né? Eu achei essa figurinha aí bem interessante, porque a gente imagina Davi olhando toda aquela multidão ali reunida. A gente imagina, né? Ele observando as danças, o culto, as festividades, a conversa dos grupos, e de repente ele fala assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bonito. Como agrada os olhos ver. Não é assim? Às vezes a gente olha os nossos filhos, por exemplo, lá sentados a brincar, né? Naqueles momentos de grande paz, quando os miúdos não estão a brigar, a gente fala: nossa, como é bom ver os nossos filhos juntos. Às vezes a gente, no meio de muitas situações, de muitos momentos, né, familiares ou comunitários, a gente olha e a gente fala: é tão bom ter alguém com quem se pode contar. Não é isso?
É tão bom ter alguém com quem se pode partilhar as dificuldades, com quem se pode celebrar as alegrias. A pressuposição de uma celebração, de uma festa de casamento, de aniversário, e tudo isso é exatamente celebrar junto, né? Unir as pessoas que têm significado, que fazem sentido na nossa vida, que partilharam e partilham da nossa história, reunir todos para celebrar uma grande conquista. Então eu imagino Davi olhando assim para o filho Salomão, para todo aquele ritual que acontecia, para toda aquela nação que estava ali a aguardar, né, a coroação de um novo rei, e num suspiro da sua velhice, do Davi que já está a entregar a sua coroa, digamos assim, já completei a carreira, e ele diz: é muito bom. Isso me faz recordar de Deus ao terminar a criação, e ele olha Adão e Eva no meio daquela criação, olha a beleza de tudo que foi feito, olha o suprimento daquelas necessidades, e ele diz: é muito bom. Percebem? Esse suspiro, que vem no momento da comunhão, do momento que Davi reflete essa comunhão e que gera um salmo no seu coração, é muito significativo para nós. Porque assim como é muito bom ver a unidade, é muito triste ver a guerra. E quantos de nós nos entristecemos durante essas últimas semanas com cenas terríveis que nós vimos, da divisão de pensamentos, do egoísmo, não é? E da dureza do coração humano, da maldade e da violência que impera em lugar da bondade, da generosidade, do cuidado. Assim como a gente suspira de alegria por ver como é bom as pessoas estarem bem, falando-se, caminhando juntas, sonhando coisas juntas, realizando coisas juntas, também é muito triste no outro lado da moeda. Ver como, por situações às vezes tão sem sentido, é possível que haja uma grande divisão. E Davi já havia vivido as duas coisas. Ele agora já um senhor de idade, né? Passando a sua função, ele já havia vivido as duas coisas. E quando a gente diz que a comunhão é agradável a Deus e aos homens, é mesmo isso que vem pelo menos ao meu pensamento, e eu penso que é o pensamento dos irmãos aqui também. É quando Deus olha e ele vê assim: olha, o meu povo consegue estar junto, o meu povo consegue adorar junto, o meu povo consegue perceber, né, se deleitar com a minha palavra e com a minha vontade junto. Ao mesmo tempo que também o próprio Deus sabe como muitas vezes é difícil ao seu povo caminhar junto e pensar a mesma coisa. Então, quando a gente olha lá na definição do termo comunhão, já vem a indicação de que tem que haver uma unidade de pensamento, de sentimento, de ação. E é agradável a Deus ver quando nós conseguimos lidar com as nossas diferenças. É agradável a Deus perceber quando nós conseguimos romper com as nossas individualidades. É agradável a Deus quando Ele vê o seu povo criando projetos que os unem, olhando para situações que os colocam na mesma direção e deixando para trás aquelas coisas que poderiam separá-los. É agradável a Deus.
E é agradável aos homens, por quê? Porque quando nós fazemos alguma coisa sozinhos, até podemos ter bom resultado. Mas quando nós fazemos alguma coisa que não somente abençoa, beneficia a nossa vida, mas que a gente percebe que de uma forma geral a comunidade se alegra, isso traz um nível de satisfação muito maior. Quando nós conseguimos ter pessoas que sonham a mesma coisa que nós sonhamos, que desejam a mesma coisa que nós desejamos, que agem para fazer acontecer a mesma coisa que nós queremos ver acontecer. Quando um sonho não é um sonho individual, mas quando um sonho é um sonho coletivo, isso traz muito maior satisfação ao coração humano. E eu penso que o desejo da igreja de Ponte Sor e o desejo de cada pessoa que está assistindo aí, que talvez pertença a outras igrejas, a outras religiões ou a outras denominações, também é o mesmo. É que nós possamos seguir numa caminhada que nos leve a algo comum, a um desejo comum, o que une a igreja. E daí a gente vai ver nos próximos propósitos que vão ser apresentados aí, que é possível você pensar diferente e ter um projeto em comum no que respeita a missões, a serviço e a tantas outras coisas. Então é agradável a Deus olhar e ver que o seu povo consegue romper as suas diferenças, abandonar as suas individualidades e caminhar na direção de um projeto comum que nasceu no coração dele. É agradável aos homens poder caminhar junto com outros que sonham junto com ele, que planeiam junto com eles e que realizam junto. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos no Salmo 133 que a comunhão é agradável, é boa, traz satisfação, tira suspiros da nossa alma. Em segundo lugar, nós vamos ver também que a comunhão é preciosa aos olhos do Senhor. A comunhão ela é preciosa. Ela é algo pelo que vale a pena pagar um preço. E qual é a figura, então, que o salmista usa? Que ele diz, como é bom e agradável viverem os irmãos, unidos os irmãos. É como óleo precioso, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como esse óleo precioso. E quando ele fala sobre esse óleo aqui, ele está trazendo exatamente a ideia do óleo da unção do sumo sacerdote, que se a gente for olhar lá nas especiarias, que no livro de Levítico é colocado como deve ser feito, como deve ser preparado esse óleo, ele era um óleo que ao final da sua produção ele era um óleo caríssimo, precioso, valioso, era perfume de essências puríssimas. E o que o salmista diz é que a comunhão, quando ele olha, ele diz, como é agradável ver o povo unido, caminhando numa direção, sonhando coisas em comum, trocando as suas impressões em relação a tudo. Como é bom isso, ele fala, é tão precioso quanto o óleo mais puro. É tão precioso quanto o óleo caríssimo que se derrama sobre a cabeça de um sumo sacerdote. É algo pelo que vale a pena pagar preço e investir. E na verdade, o preço que foi pago para a nossa comunhão, para que nos tornássemos foi o preço do quê? Do sangue de Jesus na cruz. Foi o sacrifício dele por nós. É preciosíssimo pensarmos
que o Senhor fez, agiu dessa maneira para nos salvar, sim, individualmente, mas para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele enquanto povo, para que fôssemos um só nele. Cantamos aqui, né? Uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito, uma só força da nossa vocação. É isso. O preço que foi pago foi muito alto pela nossa comunhão. E muito facilmente, às vezes, por coisas muito sem nenhum valor, nós abrimos mão disso. Abrimos mão dessa comunhão. Nos separamos e nos dividimos. O óleo era usado para ungir o sumo sacerdote. E a unção, ela vinha sempre como? Da cabeça para o restante do corpo. Não é isso? A unção do sumo sacerdote, ele se ajoelhava e aquele óleo descia. E é essa figura que o Salmo traz. O óleo descia, tomando todo o corpo do sumo sacerdote. Todas as suas vestes, tudo o que significava ali a sua função. Isso traz para a gente uma figura de que o precioso óleo da comunhão que Deus derrama sobre as nossas vidas nasce nele, começa nele. E é por isso que dizemos o preço que foi pago é o preço do próprio sangue de Jesus. O próprio Deus quer derramar sobre a sua igreja esse óleo precioso que é o óleo da comunhão, a comunhão que reflete esse óleo precioso que se derrama sobre as nossas vidas. Deus ungiu o seu povo para ser capaz de viver dessa maneira. O óleo da unção, então, ele vai descendo, ele vai tomando todo o corpo do sumo sacerdote. E ele vai representando, então, o que? Essa unidade de propósito, unidade de escolhas, unidade de ação, essa autoridade. Ele representa um povo que foi chamado, escolhido, ungido e separado exatamente para cumprir aquele propósito. E nós fomos ungidos, escolhidos e separados para vivermos em comunhão, em unidade. Paulo diz, ele roga a duas mulheres que pensem concordemente no Senhor. Ele escreveu o texto que cantamos aqui agora, falando sobre quais são os elos da nossa unidade. Tudo que nós aprendemos na palavra de Deus, através dos ensinos do apóstolo Paulo, especialmente, nos conduzem a essa percepção de que nós precisamos aprender a viver essa unidade, essa comunhão, porque isso é precioso aos olhos do Senhor e faz diferença no mundo. Uma das grandes forças de atração que a igreja tem nesse mundo é a comunhão. Porque quando as pessoas se achegam à casa de Deus e elas percebem que pessoas tão diferentes conseguem viver uma comunhão tão intensa, isso os atrai. Nós fomos ungidos para isso. Não fomos ungidos para viver separados, fomos ungidos para viver juntos, para nos preocuparmos e nos ocuparmos uns com as dores dos outros, celebrarmos juntos as alegrias uns dos outros. A comunhão, então, ela pressupõe uma escolha divina e uma autoridade que é colocada sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. O que acontecia com o sumo sacerdote naquele momento da unção, com aquele óleo precioso, é que ele representava uma nação inteira diante de Deus. Ele representava uma nação inteira diante de Deus. E nada poderia ficar fora. E essa unção então tomava todo o seu corpo, a partir da cabeça e descendo até a orla das suas vestes.
porque ele representava uma nação inteira. E nós, como corpo de Cristo e como povo de Deus, precisamos viver essa comunhão e essa unidade, porque nós representamos um corpo inteiro. Nós anunciamos ao mundo que há um só corpo, que há um só Senhor, que há um só batismo, que há um só Espírito, que todos fomos chamados num só propósito da nossa vocação. É precioso demais. A comunhão é preciosa demais. E porque ela é preciosa, ela é muito atacada. Porque ela é preciosa, ela vive ou ela sofre constantemente os contra-ataques das trevas. E porque ela é preciosa, nós, enquanto povo de Deus, temos que nos preparar, nos armar para defender a comunhão e não deixar que ela seja roubada de nós. Amém? Seguindo, a terceira lição que nós aprendemos é que a comunhão, ela é restauradora para tudo e todos ao nosso redor. Quando a gente olha para o Salmo 133 e a gente vê que ele coloca então aqui a figura, ela é como que o orvalho do Hermon. E o Monte Hermon é um dos montes mais altos da região ali de Israel, pegando a Palestina, né? De uma forma geral ali, e próximo a Israel, um dos montes mais altos que tem. E ele tem neve no topo o ano inteiro. O ano inteiro a neve no topo do Monte Hermon. Às vezes ficam aqueles pequenos fios, né? Aquelas pequenas camadas, mas dali, daquelas poucas camadas, ainda continua a vir o orvalho, ainda continua a se levantar o orvalho. E todos os montes em redor, eles são de alguma maneira tocados na sua fertilidade, na sua capacidade provedora de recursos para todo o povo ali ao redor, por causa do orvalho do Hermon. O calor insuportável daquela região é amenizado por causa do orvalho do Hermon, que é espalhado pelo vento e que cobre aquela região. Quando o salmista Davi, ele fala, olha, a comunhão, olhar o povo em comunhão, é como aquele óleo que vai descendo sobre a barba de Arão e tocando todas as suas vestes e chegando na orla das suas vestes. É precioso demais. Mas a comunhão do povo de Deus, e olhar a comunhão do povo de Deus, é como sentir o refrigério do orvalho que desce do Hermon e que traz restauração no meio do calor intenso. Percebe? A figura que ele tem, o que ele está a trazer a sua visão espiritual, é algo que traz refrigério sobre toda aquela região e que traz refrigério sobre todos nós. Quantas vezes nas horas mais difíceis da nossa vida, receber uma ligação, não é? De um irmão da fé, alguém dizer para você, estou a orar pela sua vida, eu estou a interceder por você, Deus me despertou na madrugada e eu me coloquei de joelhos pela sua vida. Refrigério. Você diz, olha, eu não estou só. É aquela brisa suave, aquele orvalho suave do Hermon, da comunhão dos irmãos, que faz a diferença na nossa história.
quando o salmista ele fala sobre isso, ele traz então à sua memória essa figura. E é interessante a gente pensar, e hoje foi interessante, né? Porque logo cedo tinha tanto neblina, não é? Estava tão. Nós viemos para cá e falei, olha, tem que estar mesmo fechado, há tanta neblina, e daí a gente via aquelas pequenas gotículas, né? Pequenas assim, ainda ali, certamente aumenta o frio. Mas quando o momento que mais se percebe, ou que aquele orvalho mais se dissipa e mais alcança o espaço, né, o espaço regional onde ele acontece ali, é durante as madrugadas e as noites. Às vezes a gente vai deitar, tá, o tempo seco. Pela manhã você percebe que o carro está totalmente, né, molhado com aquele orvalho que a noite inteira ali se colocou. E aquele orvalho, às vezes, é mais precioso até, né, para a terra e para tudo, quando ele vem constantemente, do que uma grande chuva que dá e depois acaba. Porque ele vai sempre trazendo a restauração. Ele vai sempre trazendo, né, aquela renovação para a terra. É isso que o salmista está dizendo. Nas noites mais escuras, o irmão continua a espalhar o seu orvalho. Nas manhãs mais nubladas, é o orvalho do irmão que está a se espalhar por ali. Dá para perceber, querido? Dá para imaginar isso? Como é a comunhão dos santos? Mesmo que você não consiga ver o orvalho por causa da escuridão da noite, mesmo que você não consiga perceber, ele está ali. O orvalho do irmão está a fazer a diferença. Mesmo quando a gente não consegue ver, a comunhão da igreja está a fazer a diferença na nossa história. Porque quando alguém se ajoelha, quando alguém leva o seu pensamento a Deus em oração pela igreja, é o orvalho do irmão se espalhando. É a comunhão dos santos fazendo a diferença na nossa história. Então essa é mais uma das lições que nós aprendemos com a comunhão. E para nós finalizarmos então, a comunhão ela trai a bênção de Deus. O salmista termina dizendo, ali o Senhor ordena a sua bênção. Ali onde? Ali onde ele está a ver o povo reunido. Ali onde o primeiro suspiro dele aconteceu. Ali onde as pessoas celebram juntas. Ali onde o culto acontece junto. Ali onde as pessoas trocam os seus bens, onde elas ofertam do que elas têm, onde elas colocam à disposição as suas maiores capacidades, ali o Senhor ordena a sua bênção. Atrai a bênção de Deus, ver a comunhão do seu povo. Por isso é um dos grandes propósitos de Deus para a igreja, que nós vivamos em comunhão. Porque ela atrai a sua bênção. Ela atrai a sua bênção. Então, que em nome de Jesus, quando o Senhor olhar para nós, Igreja Congregacional enquanto Soro, quando o Senhor olhar para nós, corpo de Cristo, espalhado por essa terra, quando o Senhor olhar para você, para a sua igreja, para o seu pastor, para a sua liderança, para a sua comunidade, que Ele possa olhar para nós e dizer, ali eu vou ordenar a minha bênção. Ali eu vou dar ordem aos meus anjos para que os guardem. Ali eu vou dizer a Satanás, não toca, porque são meus. Ali eu vou operar curas. Ali eu vou operar libertação. Ali eu vou derramar o meu poder e a minha graça. Porque ali há comunhão. Amém? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça dessa maneira. Em nome de Jesus.
E o corinho que nós vamos cantar agora, ele não vai estar projetado. Porquê? Porque ele está nas nossas Bíblias, acabámos de ler. Nós vamos cantar o Salmo 133, nomeadamente o primeiro versículo e a última parte do terceiro versículo. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Se tiverem o vosso livro de cor, é o corinho 170. Se não, Bíblia, Salmo número 133, primeiro versículo e terceiro versículo. Vamos ter a oportunidade agora de levantar as nossas ofertas, pedir aos diáconos, por favor, irmão João Pedro e irmão Carlos. Enquanto isso, vamos rapidamente fazer referência às informações, algumas só que temos no nosso boletim, os irmãos já sabem, ele está lá atrás para ser recolhido. Tem vários anúncios aqui, nós só vamos referir um ou dois, mas o que tem também são os aniversariantes. E esta semana, nos nossos registros, temos então Rosária Saramago, as gêmeas lá dos Pós-Galvão, a Débora e a Márcia, a Dora Saúde de Montagios e o António Albino. Eu não sei se aqui presente está mais alguém que completou esta semana que passou, penso que não. Nós agradecemos ao Senhor por estas vidas, que o Senhor ricamente continue a abençoar. Em termos de anúncios, temos aqui duas chamadas para duas celebrações. Uma acontece já hoje, então temos hoje à tarde o aniversário da nossa missão da Tramaga, será às 16 horas, ali na igreja na Tramaga, portanto estamos todos convidados para poder celebrar com estes nossos irmãos mais um ano de vida que aquela missão completa. E também chamar a atenção para no fim de semana de 9 e 10, que é o fim de semana que antecede a Páscoa, temos então o aniversário da nossa igreja, será no sábado e no domingo. Sábado mais virado também para os nossos irmãos visitantes que nos visitam e que vêm de outras igrejas, mas será sábado à tarde e domingo aqui pela manhã. Então também estamos todos convidados e estamos todos desafiados a convidar outros que possam também estar presentes aqui no nosso aniversário. Em relação à caminhada, temos então, como já referimos da outra semana, das ações de sensibilização e capacitação, esta primeira parte com o tema O Melhor de Mim vai acontecer já no dia 15 de março, através do Zoom, é gratuito, mas temos que nos inscrever.
E a oradora será então a nossa irmã Mirtes. Deixamos então esta proposta para que possam juntar-se a esta ação e assistir. Pastor, outros anúncios que possam ver, por favor? Bom, primeiramente, parabéns aos aniversariantes. Que Deus abençoe abundantemente a todos os amados. Só em relação hoje à tarde, na missão da Canária, não vai haver aquele convívio, né? Os pobres velhos após o culto, mas vai haver um bolinho de aniversário oferecido pela nossa irmã Maria José. Então, no final do culto, cada um vai receber um pedacinho de bolo para celebrar então o aniversário da nossa missão. Se alguém quiser levar de doar um refrigerante ou um suco, poderão fazer, tá bom? Pode já levar, quando for, e lá então nós vamos juntar esses refrigerantes que ali tiver, ok? Então, orem por essa programação, programar, e vamos celebrar juntos em nome do Senhor Jesus. Nas demais missões, nós teremos atividades normalmente, né? Existe aí a escala, os irmãos estão cientes aí da escala, nas demais missões. Então, orem, e se quiserem puderem participar, participem e cooperem com esses trabalhos. Hoje à noite ainda teremos uma reunião com os nossos oficiais, né? Eles estão cientes, né? Às 20 horas, nós vamos realizar então a nossa reunião que é para preparar, né, a Assembleia. E um dos pontos principais é a recepção de novos membros, né, através de batismos e também transferências. Tá? Então, os oficiais estejam aí atentos para a nossa reunião de hoje. Também temos algumas Bíblias ainda ali, né, se os irmãos desejarem adquirir, podem procurar a Bíblia aqui a saída. E temos também, ela está a fazer também as inscrições para a revista Vida Cristã. Quem deseja renovar, né, a sua inscrição para receber essa revista, que é produzida, né, no Brasil pela Confederação das Uniões Auxiliadoras Femininas, então podem também procurar a MIRTS e fazer a renovação, né, ou então fazer uma nova inscrição, se você ainda não é assinante da revista Vida Cristã. Ok? Então, fazer aí as assinaturas, os irmãos podem então procurar os amados. Outra coisa, irmãos, em relação aos refugiados, eu recebi uma mensagem da irmã Suzana, e está vendo aqui posiciona o programa, né, de apoio aos refugiados lá da Ucrânia. Então, nós podemos ajudar de várias maneiras. Nós ontem aprovamos a nossa reunião da UIST, uma oferta, e as igrejas também, da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais Portuguesas, estavam a levantar também uma oferta para enviarmos para a EMF, não é isso? Para a EMF, que está desenvolvendo esse trabalho de apoio aos necessitados, desalojados, desabrigados ali na Ucrânia. E no final do mês, então, nós vamos enviar essa oferta em dinheiro comunitário, né, para que ela seja utilizada, então, como os irmãos entenderem. Mas também nós podemos ajudar de outras formas, né, com doações, atentando aí os programas de ajuda, né, que estão a haver aqui na cidade. E a Suzana, então, fez uma solicitação para as igrejas evangélicas, se puderem ajudar, abrigando refugiados que já estão cá em Portugal, né? Então, são mulheres, crianças, que os irmãos possam abrigar em suas casas, ou se tiverem algum imóvel, né, livre, que possam ceder, né, por um período, alugar, que procurem então a irmã Suzana. Eu tenho lá uma casa que não estou usando, eu posso ceder por um período, né? Então, podem também oferecer, se desejarem, para abrigar essas pessoas. É uma ação temporária, não é para sempre, né? E a Câmara também está bem atenta a essas questões, está envolvida com essa questão da ajuda e apoio aos refugiados da Ucrânia. Ok? E outros lugares também que possam ser utilizados para ajudar a essas pessoas. A igreja vai estar bem ligada, bem atenta a isso, e nós vamos dar então as orientações dos irmãos como podem ajudar. Ok? Mas se quiserem procurar a irmã Suzana Lucas diretamente, podem procurá-la e ela pode dar informações mais precisas, né, de como isso tudo vai funcionar. Amém? E orar, né, acima de tudo, orar pela Ucrânia, orar pela paz, né, naquela região. Nós temos clamado por isso, vamos continuar a clamar até que Deus estabeleça ali a sua vontade, coloque a sua mão. Nós clamamos por uma intervenção divina, né, já que os homens não se entendem, então que Deus venha, volte, coloque a sua mão e determine o que de fato deve ser feito. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então agradecer pelas ofertas e bom Carlos, por favor. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que ela falou aos nossos corações mais uma vez.
Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, és um Deus que nos amas, és um Deus que estás sempre ao nosso lado. Pai Santo, muitas vezes nós pensamos que nós estamos sós, mas não, Pai. A Tua palavra diz que nunca nos deixas, nunca nos desamparas, estás connosco até à consumação dos séculos, ó Pai. Que essa nossa fé seja viva, este Jesus Cristo vivo, que Ele está vivo, vivo para sempre. Então, obrigado, Senhor, por mais esta palavra que nos consolou, a haver união entre os irmãos, ó Pai. Que haja amor, Pai, a começar a vir quebra de corações, Pai. Que haja ódio, que haja perdão, que haja frieza, que haja amor, ó Pai. Para que o Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Muito obrigado, Senhor, pela palavra. Muito obrigado pelas ofertas, ó Pai. Obrigado, Senhor, abençoa todas as pessoas que contribuíram, ó Pai. De algum modo, alguma coisa contribuir, abençoa de igual modo, Pai Santo. Ó Pai Santo, que essas ofertas sejam bem aplicadas. Sejam aplicadas por Ti, ó Pai. Para que haja sucesso da Tua obra, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Amados, o livro de Provérbios, no último capítulo, no versículo 30, diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. No dia 8 de março, durante a semana, foi o Dia Internacional da Mulher. Então nós vamos encerrar o culto de hoje, fazendo uma singela homenagem às mulheres. E nós queremos então passar agora a palavra à União Senadora Feminina da nossa igreja, a nossa irmã Fernanda, que é presidente, para conduzir então esse momento de homenagem às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. E desde já, os nossos parabéns a todas as mulheres. Fernanda. Bom dia, irmãos. Realmente, durante esta semana, as mulheres por todo o mundo e também professores estão no Tribunal Internacional da Mulher. Ontem estive lá no meu cabeleireiro, então estava lá uma senhora que o cabeleireiro disse: esta senhora vai jantar hoje com 200 mulheres. Eu hoje, também este ano, pela primeira vez, eu pude participar, estive com algumas irmãs a almoçar. E até disse que, até falei com as mães, era importante realmente também que as mulheres cristãs se encontrem neste dia para comungar umas com as outras. E então, eu também achei que fazia todo o sentido, teremos esta comemoração aqui, e então, atender ao procuro, o que é que havia de transmitir? Não era eu que era para estar aqui, mas o Senhor assim determinou. E então, fui à procura. E então eu tenho contente em esta Bíblia muito bonita, que é chamada a Bíblia da Mulher. Tem muitas coisas importantes para nós, mulheres, e que fala de exemplos de mulheres de Deus. E então eu procurei, e há aqui um exemplo, uma reflexão que falou ao meu coração, que eu quero transmitir hoje aqui. Então, fala, Maria de Betânia, uma seguidora comprometida. Maria de Betânia se destaca como um exemplo para todo o discípulo dedicado de Cristo. Aparentemente, ela era solteira e vivia com sua irmã mais velha Marta e seu irmão Lázaro. Se por acaso era um refúgio amistoso para o Senhor, devia estar na mesma faixa etária do grupo. Maria, mais que qualquer outra mulher no Novo Testamento, é lembrada por sentar-se aos pés de Jesus. Um testemunho de sua fome pela verdade e compreensão espiritual. Ela não apenas se sentou aos pés de Jesus, ela o serviu, ungindo com um caro bálsamo para mostrar o seu desejo de atender necessidades práticas e sua busca por uma bênção espiritual. O exemplo de Maria
demonstram sua capacidade firme de tomar decisões. Ela escolheu ouvir a Jesus e, mais tarde, deu-lhe o presente de derramar o bálsamo sobre o seu corpo, uma preparação para o seu sepultamento. Um ato premeditado de adoração. Maria era contemplativa e sensível, mas não era de muita conversa. Quando Lázaro morreu, exprimiu o sofrimento em seu coração com lágrimas e poucas palavras. Jesus a entendeu e chorou com ela. Cumprindo a profecia de Jesus, Maria passou para a história como a personificação do compromisso. Três evangelhos incluem o gesto marcante do sacrifício dela. 325 gramas de puro bálsamo de nardo, avaliado em 1 ano de salário, generosamente derramado com humildade em seu Salvador. Maria, uma mulher caracterizada pela visão espiritual e prontidão para agir em nome da fé, foi elogiada por Cristo. Realmente nós chamamos também estas mulheres cristãs comprometidas com o Senhor no seu serviço e na sua adoração. No final, em uma fala para um marcadorzinho para distribuir a todas as senhoras e eu e elas teremos de distribuir cada senhora esta lembrançazinha. Obrigada. Muito bem. Nós vamos pedir que todas as mulheres, então, por gentileza, coloquem-se em pé. Eu sei que é a maioria. A Fernandinha falou assim, vamos chamar as mulheres lá na frente? Vamos chamar a igreja toda quase, né? Lá na frente, é melhor ficar no lugar mesmo. Que bênção, né? Ver essas mulheres tão abençoadas e abençoadoras no seio da nossa igreja, né? Da nossa comunidade cristã. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Amém? E vamos orar pelas mulheres antes de entregar, vai entregar um livrozinho, né? Ótimo. Na saída, a irmã Paula, né, que preparou esse livro, aí ela mostrou para mim, eu falei assim, olha, ela é a secretária, né, a Paula mesmo. Aí eu falei para ela assim, ficou show, né? Aí ela disse, não, pastor, aqui a gente fala, ficou giro, né? Então, ficou muito giro, né? O livro que será entregue pelas mulheres. Porque de coração. Vamos orar ao Senhor, então, pela vida das mulheres. Ó Deus, louvado seja o teu nome, pelo privilégio de estarmos aqui nessa comunhão maravilhosa dos teus remidos. Que essa comunhão seja sempre boa, que essa comunhão seja sempre preciosa, que essa comunhão seja sempre restauradora, que essa comunhão seja sempre abençoadora, como nós ouvimos e aprendemos hoje. Que este salmo seja uma realidade na nossa vida, na vida desta igreja, em nome de Jesus. Agradecemos-te agora também, ó Deus, pelo privilégio que nos dás de podermos agradecer a Ti por essas mulheres preciosas que temos aqui no seio da nossa igreja, no seio da nossa comunidade. Queremos agradecer pela vida de todas as mulheres, ó Deus, da igreja, dessa cidade, desse país e desse mundo. Obrigado, Senhor, porque elas são preciosas para Ti e são também preciosas para nós. Que elas sejam mulheres tementes a Ti, porque sabemos que o temor do Senhor fará toda a diferença em suas vidas. Tu sabes, ó Deus, quais são os seus anseios, os seus sonhos, os seus projetos, as suas necessidades. Tu sabes quais são os seus conflitos, as suas dores, os seus temores, as suas lutas, as batalhas que têm enfrentado, as aflições dos seus corações. E nós queremos colocar, ó Deus, a vida de todas essas mulheres em Tuas mãos, as situações que as envolvem, ó Deus, em Tuas mãos, e rogar que Tu manifestes sobre ela o Teu poder, a Tua graça, em nome de Jesus, que elas sejam fortes, que elas sejam abençoadas, que elas sejam abençoadoras, que elas sejam mais do que vencedoras, ó Deus, em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Que o elogio, o louvor, o reconhecimento venha, ó Deus, através do seu testemunho vivo e verdadeiro do Teu Evangelho. Ó Pai, toma cada mulher aqui em Tuas mãos, aquelas que também estarão depois a assistir pelas redes sociais, que elas também sejam alcançadas, envolvidas pelo Teu amor, pelo Teu poder, pela Tua graça, em nome de Jesus. Senhor Deus, com as suas necessidades e com as expectativas dos seus corações,
Em nome de Jesus, ordena a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada mulher, em nome de Jesus. E não é somente nesse Dia Internacional da Mulher que nós agradecemos a Ti por elas. Nós agradecemos pela vida delas todos os dias. Então aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor, em nome de Jesus. E obrigado, Senhor, por esse momento. Assim oramos, agradecidos por tudo que tens feito e por tudo que hás de fazer. Pedimos que nos leves agora em paz para os nossos lares e que nos abençoe nas atividades que ainda teremos hoje à tarde. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Para as mulheres não saem, por favor, está se fazendo primeiro organizado na saída. Aliás, na saída, desculpa. Na saída estarão a receber então esse Deus abençoe. Então, na paz de Deus.